A palavra santa de Deus ensina-nos algo extraordinário aqui sobre a vida de um homem chamado Jefté. E Josué 14, versículo 6. Josué é o 6º livro da sua Bíblia. Facinho, facinho, vai lá. Quem achou disso amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler. Eu peço que você vá me acompanhando silenciosamente. Hoje agora eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Teme, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Amém. Mesmo assentado, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Muito obrigado, meu Deus, pela honra, o privilégio que eu tenho de agora expor essa palavra à sua igreja. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor use a minha vida para comunicar à tua igreja, ao teu povo santo neste lugar, aquilo, meu Deus, que tens para o coração de cada um deles. Fala conosco, ó Deus, fala com teus servos e servas, meu Senhor, e ensina, meu Pai, tudo o que queres nos ensinar, para a louvor e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queria dizer, algumas pessoas que são especiais, porque elas não desistem nunca, né? Nunca mesmo daquilo que estão sonhando, dos planos que elas têm. Elas estão sempre focadas nesses planos. E isso faz com que essas pessoas sejam especiais, que a gente olhe para elas com admiração, porque elas são assim persistentes naquilo que propuseram para as suas vidas, né? Mesmo nas adversidades, mesmo nas circunstâncias contrárias, essas pessoas permanecem focadas, né? Firmadas nos seus sonhos. O Caleb é um exemplo maravilhoso que a Bíblia nos fornece de uma pessoa assim, que não desistiu do sonho que tinha, né? E ele conquistou o seu sonho aos 85 anos de idade. Tem gente que começa a chegar nos 50, começa a pensar na morte. O Caleb já estava pensando em conquistar sonhos, né? Hoje de manhã eu estava assistindo o Globo Rural, estava vendo uma senhora, 81 anos de idade, uma cidade lá no Nordeste, fazendo vasos. E ela trabalha parece que de 8 às 5 da tarde, todo dia, fazendo vaso na mesma posição. 81 anos de idade, fazendo o seu trabalho ali. E ela disse que
ela disse para o repórter do Globo Rural que era o sonho da vida dela, era o que ela gostava de fazer, o prazer dela e tal, fazer aquilo ali. E ela, com 81 anos, está lá, na ativa, trabalhando e tal. E a gente ouviu algum tempo atrás, talvez alguém aqui tenha visto, acredito que muitos viram isso no jornal, uma senhora que terminou a faculdade aos 80 anos de idade. Estava fazendo faculdade de Direito, 80 anos de idade. E aí, quando o repórter foi entrevistá-la, estava conversando com ela e tudo, falou: quais são os seus planos para daqui adiante? Ela falou: meus planos agora são de fazer a prova da OAB e fazer o meu mestrado. 80 anos de idade, está com planos para o futuro, né? Tem sonhos, não desiste dele. Alguém fala: mas a gente pode morrer a qualquer hora. E, tudo bem, mas você também pode ver muito mais daí, né? Tem gente que fica com tanta vontade de morrer que não planeja nada, né? É tão contando tanto com a morte que não planeja nada. E a vida de Caleb mostra para a gente aqui, né, como nós podemos e o que podemos aprender, né, sobre não desistir dos nossos sonhos. Há pelo menos, penso, umas 5 coisas interessantes aqui nesse texto que eu quero falar com você muito rapidamente sobre a palavra de Deus e sobre o que Caleb nos ensina acerca de não deixar os seus sonhos envelhecerem. É interessante que Caleb já estava com 40 anos quando essa promessa foi feita a ele. Ou seja, ele já era um cara de meia idade, né? Ele já estava no auge da fase adulta, ali, no auge do vigor físico da fase adulta, quando ele recebeu essa promessa. Mas ele continuou crendo nela e foi fiel a essa promessa e a esse sonho até conquistar. Primeira coisa que Caleb nos ensina, pode passar aí, é que nós devemos cultivar a esperança, mesmo quando estamos cercados pelo desespero. Mesmo quando o desespero está à nossa volta, todo mundo está desesperado, nós devemos cultivar, né, a esperança. Porque a esperança é o combustível do crente. O cristão é alguém esperançoso, é alguém que está esperando algo para a sua vida sempre. Às vezes algo que ele nem sabe o que é, mas ele sabe: vai vir um negócio bom aí, que Deus vai trazer uma bênção para ele. O cristão é assim. Caleb manteve a esperança mesmo diante do desespero dos seus irmãos. Olha o versículo 7, irmãos, ele fala: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. No versículo 8 ele diz: os meus irmãos foram comigo e fizeram o povo desanimar-se de medo. Você pode ver isso aí lá em Números 13. Os espias que são enviados para ver a terra, e só Josué e Caleb dão uma palavra boa para o povo. Os outros 10 espias dão uma palavra péssima. Os caras ficam desesperados. Ele falou: gente, o lugar é bom, o negócio é assim, é assado e tal, tem muita coisa boa lá, mas o povo é grande, guerreiro, gente que está acostumada a matar e tal, e eles começam a desanimar o povo. Caleb não, ele manteve a esperança. Ele e o Josué, com quem ele estava falando aqui nesse capítulo 14 do livro de Josué, ele e o Josué foram os dois únicos que mantiveram a esperança. Falou: e daí? Se o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Mas só os dois, era 2 contra 10, né? E o povo acreditou nos 10. Por conta disso, aquele povo não conseguiu herdar a terra. Aquela geração morreu toda no deserto. Mas o Senhor disse: mas através de Moisés e Caleb, mas você, a terra que você pisou, o Senhor vai te dar como herança. E nesse momento aqui ele vai reclamar essa promessa para o Josué. Reclamar no sentido, né, de choramingar. Ele vai pedir os seus direitos. E é interessante por quê? Porque o desespero, irmão, é a morte da esperança. Eu estava lendo essa frase hoje de um homem chamado Thomas Adams. Ele dizia isso: o desespero é a morte da esperança. Uma pessoa desesperada é uma pessoa sem esperança, né? Ele não tem desespero, é ausência de esperança. É a morte da esperança. É quando a gente deixa de acreditar, é quando a gente deixa de esperar, é quando a gente deixa de criar ou de ter expectativas acerca do nosso futuro. O desespero tira isso da gente, tira essas expectativas, essas boas expectativas. Um cara que passou por isso, que a Bíblia nos ensina muito, é o Jó. Jó 17:15.
Tem um trecho interessante onde o Jó diz assim: onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó 17,15. Quem pode ver a minha esperança agora? Ele está desesperado. Olha a situação do cara, não é para menos, né? Gente, para passar o que o Jó passou, nossa Senhor, se você começa a ler, só de ler eu já começo a sentir mal. Eu falo, meu Deus do céu, esse cara enfrentou coisas terríveis. Mas o Jó ainda assim conseguiu recuperar a sua esperança. Ainda assim conseguiu recuperar a sua esperança. O Caleb nunca perdeu a esperança. Ele já tinha 40 anos quando a promessa foi feita, mas ele continua e não, eu sei, o Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. A esperança, Josué, o Caleb cultivou a esperança. Outra lição linda que a gente aprende aí, vamos lá, Alain, legal essa aí, é que nós devemos manter a perseverança, mesmo quando cercados pela síndrome da descontinuidade, não é? Que síndrome é essa, pastor? É uma síndrome brava, porque os brasileiros quase tudo é contaminado com ela. Quase todos nós, se não todos, quase todos nós somos contaminados com essa síndrome da descontinuidade. É um mal do brasileiro, né, genericamente falando. Por exemplo, quantas vezes você começou um regime e parou? Antes de emagrecer, tá? E depois de emagrecer pode parar, mas quantas vezes você começou um regime e parou antes de alcançar o objetivo? Quantos livros, inclusive a Bíblia, você começou a ler e não terminou? Quantas vezes você começou um tratamento médico e não foi até o final dele? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já passou por isso. Já começou a ler um livro muito bem. Como eu costumo dizer, né? Virada de ano, então, é a época que a gente mais mente, né? É a época que o crente mais pega, é 31 de dezembro. É o dia 31 de dezembro. Não, no ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. No ano que vem eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. No ano que vem eu vou às consagrações. No ano que vem eu vou participar da escola bíblica dominical. E costuma durar até o dia 15, 20 de janeiro a promessa, né? Depois o cara esquece. É a síndrome da descontinuidade, é a falta da perseverança. Por que você acha que colocaram aquela propaganda na TV dizendo que eu sou brasileiro e não desisto nunca? Exatamente para tentar corrigir essa falha que nós temos. Porque talvez todos nós aqui já tenhamos começado alguma coisa e parado pelo caminho. E muitas vezes essas coisas dizem respeito à nossa fé. Quanta gente começa bem na caminhada, mas para no meio do caminho, desvia, abandona, se perde. Quantas vezes a gente começa bem no ministério, daqui a pouco entrega tudo lá, ou não entrega, mas assim, vai empurrando com a barriga, se for igual eu, vai empurrando com a barriga, não é verdade? Então, quantas vezes a gente faz isso? Essa descontinuidade, é falta de perseverança. É falta de perseverança. Não, mas pastor, pelo amor de Deus, a luta é muito grande. É isso aí mesmo, irmão. É isso aí mesmo, é luta mesmo. A vida cristã é uma luta. Quem te falou que era um mar de rosas? Quem te prometeu isso? Não foi eu, tenho certeza. Aliás, pode até ser, né, um mar de rosa com galho. Mergulha no mar cheio de rosas, com aqueles galinhos cheios de espinhos. Você vê que delícia que deve ser, né? Deve ser uma maravilha. Encher uma piscina só de rosa com galhos, né? Se for só as rosas, não é não. Isso aí não é o cristianismo não. Mas se for a rosa inteira, isso aí é o cristianismo sim. Tem beleza, tem aroma, mas também tem espinhos. E não é pouco não, você sabe que não é. Você sabe que não é. Você já passou por coisa ruim na sua vida. Você já passou por lutas na sua vida. Eu sei que já. E talvez você esteja passando. Então a perseverança é a marca de quem crê. Hebreus 11 é maravilhoso, é fantástico. Fala dos nossos heróis, homens que creram, não viram Jesus, não viram o cumprimento da promessa, mas morreram crendo. Não negaram a sua fé. Eles não desfrutaram da promessa, mas nunca deixaram de acreditar nela. Por isso, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, após entregar a sua alma, o seu espírito lá na cruz, ele desceu às partes mais baixas da terra
para testemunhar aos espíritos em prisão. Sabe para quê? Jesus foi lá para buscar os santos que estavam lá e para testemunhar para os espíritos em prisão aqui, ó, viu? Vocês não acreditaram na promessa? Eu sou a promessa. Por isso vocês estão aqui. E os santos que estavam ali no paraíso, Jesus os foi buscar para levar para a glória. Porque eles perseveraram. Perseverança. Não tem como, irmão, ser cristão sem essa qualidade. O cristão é perseverante. O negócio está ruim, o revés é grande. Na verdade, você está nadando contra a correnteza, mas você não para. Me lembro do nosso afogamento lá em Cabo Frio, Roberto. Ela até baixou a cabeça. Falar de perseverança, agora me veio isso na cabeça. 12 minutos eu fiquei debaixo d'água, segurando a Roberta em cima e batendo perna, para a gente não afundar junto. E lá debaixo d'água eu estava pensando nos meus filhos. Eu falei, se nós dois morrermos, quem vai cuidar dos meus filhos? Sabe, passo. É impressionante o quanto você consegue pensar em 12 minutos de desespero. É impressionante. A mente da gente realmente é um computador. Aliás, um computador não é nada perto da mente da gente. Passa uma história inteira na tua vida. 12 minutos. Quando os caras me tiraram da água, foi o segundo afogamento da minha vida. Quando os caras me tiraram da água lá com aquela prancha de santo, que eles me levaram lá na beirada da praia, a Roberta estava lá, o irmão Rodrigo lá da Igreja do Paraíso estava lá, a Fernanda, o Paulo Vitor, a Tatá, minha vizinha, estava lá, estava um monte de gente, todo mundo igual de mim. E aquela rapaziada do corpo de bombeiro que só chegou depois que eu fui socorrido, não adiantava muita coisa, mas eles chegaram lá. Eu estava tão exausto que eu não tinha força para abrir o olho, eu só conseguia fazer Os caras perguntavam, eu conseguia ouvi-los, eu estava assim, consciente, eu conseguia ouvi-los, entender o que eles estavam dizendo, mas eu não conseguia abrir o olho para ver quem estava falando comigo. Tamanho a exaustão física que eu estava. E eu não conseguia abrir o olho. Você imagina, uma coisa tão simples, né? Abrir o olho, eu não conseguia, tão cansado. Vai eu para o hospital, fiquei lá de 5 da tarde até as 9 da noite tomando soro, né? Por causa daquele monte de sal que eu tinha engolido lá. Bebi metade do oceano ali, gente. Uma coisa que cabe, você sabe que cabe, né? A caixa é grande. Então foi muita coisa ali. Gente, que peleja que foi aquilo. Mas você já pensou, se eu não tivesse perseverado os 12 minutos, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. Eu não estaria aqui hoje. Às vezes eu pensava assim, ainda que eu morra, a Roberta tem que estar lá. Nossos filhos não podem ficar sem paz. E aí ficava ali, aquela peleja, aí chegou aquela rapaziada, aqueles meninos, né, com a prancha de surf, com esse cabelo tudo doido assim, na verdade. Hoje eu estava ouvindo um rapaz, eu ouvi brincando com o rapaz, falou, rapaz, você está parecendo Santo Antônio, eu não sabia que Santo Antônio era cabeludo, né? O rapaz estava com o cabelo aqui assim, eu falei, é mesmo, não conhecia o Antônio assim, não. O Antônio que eu conheço é outro, né? Mas aí eu vi aqueles meninos, rapaz, e parecia que era um monte de anjo, eu falei, eu sabia que eles voavam, mas nadar é a primeira vez que eu estou vendo. Os anjos nadando, rapaz, os meninos me tiraram de lá, mas eu perseverei ali, até a hora de chegar. Chegaram com 2 pranchas e conseguiram tirar a gente. Mantenha perseverança, irmãos. Vença a síndrome da descontinuidade. Quanta gente começa um curso e para no meio. Começa um trabalho na igreja e para no meio. Começa a caminhar na presença do Senhor e para no meio do caminho. Vença a síndrome da descontinuidade. Persevere. Ainda que as coisas sejam difíceis, creia na promessa. Creia na promessa. Porque aquele que te fez a promessa é fiel. Os homens podem ser infiéis. Os homens podem errar contigo. Inclusive o seu pastor está falando aqui. Mas o Senhor não. Ele continua cuidando de você. O Senhor continua cuidando de nós. Continuando aí, mantenha as promessas em mente. Mesmo cercado pela incredulidade. É o terceiro aspecto aí. Mantenha as promessas em mente. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4:8, olha, tudo que é bom, tudo que é justo, que é honesto, tal, se há alguma virtude, nisso pensai. Pensa nisso. Pensa no que é bom, alimente a sua mente com coisas boas. Eu estava aqui conversando com a minha irmã Luciana, preparando na classe de preparação de batismo com ela, aqui conversando, né? Noiva do clube, a gente batendo papo, eu estava falando com ela, que a gente tem que, hoje nós falamos sobre oração, nós temos que aprender a orar.
com espírito de gratidão. Dê graças a Deus pelo que você tem. Porque tem gente que está tão preocupada em reclamar do que ele ainda não tem, que ele esquece de agradecer pelo que tem. Ele esquece de agradecer pelo que tem. Mantenha as promessas em mente, mesmo quando você está cercado pela incredulidade. Olha o versículo 10. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Porque o Senhor tinha dito lá em Números 13, 14, essa geração toda vai morrer nesse deserto. Mas o Josué e o Caleb vão herdar a terra, porque eles creram em mim. E o Caleb lembrou disso agora e falou: olha, o Senhor me manteve vivo do jeitinho que ele prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. 45 anos depois, o cara está lá, na mesma disposição. Era um velhinho atrevido, um homem, uma velhinha era fera. E ele está lá, crendo na promessa ainda, crendo. É interessante, irmãos, porque o cristianismo verdadeiro, as promessas alimentam a nossa fé. O verdadeiro cristianismo, ele se baseia nisso, nas promessas de Deus, não nas promessas dos homens, não no carisma dos homens. Há pessoas que têm feito dos seus pastores ou dos seus líderes os seus messias, não é? E aí, quando esse líder falha, essas pessoas abandonam a fé. O líder desses dois caras aqui falhou, Moisés, tanto que ele não entrou na terra. O Senhor falou: Moisés, por causa desse negócio aí, você me desobedeceu, mandei você tocar, você bateu com raiva, por causa disso você não vai entrar na terra. O Josué era discípulo direto de Moisés. Josué podia ter pensado assim, né? Se fosse um desse: ai meu Deus, se Moisés pecou, quem sou eu? Pobre de mim, né? Eu vou desviar por causa disso. Ele poderia ter entrado nessa, mas não, ele não estava firmado em Moisés, ele estava firmado no Deus de Moisés. Porque ele entendia que Moisés era um ser humano, como qualquer outro, e errou. O cristianismo verdadeiro, ele se aposta das promessas de Deus, e essas promessas alimentam a fé. Mas na religião não, a religião, ela gera desprezo às promessas de Deus. Por quê? Porque na religião a gente faz as coisas por obrigação. Eu ainda ontem, eu acho que eu conversava isso com o Alberto, hoje a gente conversava isso, estava falando. E às vezes a gente vê, por exemplo, você fica preocupado, eu fico preocupado, a gente fica preocupado. Hoje a irmã Sueli também estava conversando sobre isso. A gente fica preocupado quando o irmão dá uma sumida, falou: peraí, o que está acontecendo com esse irmão, né? Então a gente vai visitar, ou liga e tal, né? E a gente quer saber dessa pessoa, o que está acontecendo. A irmã Sueli conseguiu falar com a irmã, a irmã falou: não, irmã, está muito longe para mim, eu vou ficar aqui na igreja perto de casa, eu vou congregar com os irmãos aqui, eu estou até querendo falar com o pastor e eu querendo falar com ela, a gente nunca consegue se encontrar, né? Mas a gente já sabe o que está acontecendo. É normal isso. O problema é quando isso deixa de ser uma preocupação e vira um juízo. Você viu? O fulano não foi na igreja hoje. Descompromissado, sem vergonha, só vai no domingo aquele safado, né? Tem gente que vira juiz no outro. Aí, meu irmão, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Isso é humanismo. Isso é cumprir ritual. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Não, irmão, eu tenho que estar aqui pelo prazer de adorar a Deus, pela alegria que eu tenho de estar aqui. Eu tenho que sentir a mesma ânsia do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E não ficar triste: pô, eu queria ver o final do Vasco Fluminense, né? Não, queria ver os últimos 20 minutos na escola dominical, tempo para a igreja. Não, o Vasco Fluminense não vão te levar para o céu, mas Jesus vai. A alegria da nossa vida é o Senhor. A religiosidade gera desprezo às promessas de Deus, porque a gente passa a olhar as promessas como obrigações de Deus para conosco. Não, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, Deus tem que me dar. A gente começa a ver as promessas de um prisma contrário. É igual o irmão, já contei esse trem, eu vou contar de novo. Estou tentando não falar trem, mas eu não resisti hoje de novo, viu? Mas vamos lá. Eu já contei essa história aqui. O irmão
conversando com outro num corpo de bombeiro, em Barra Mansa. Corpo de bombeiro, os dois serviam lá. E os caras batendo papo e tal, dois crentes. O irmão falou: não, irmão, Deus tem que me dar essa bênção, tem jeito não, Deus vai ter que me dar essa bênção. O irmão falou: irmão, que isso? Pirou na batatinha, filho? Que é isso? Quem é você para dizer que Deus tem que te dar alguma coisa? Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele dá o que Ele quer. Até porque muitas vezes o que você quer vai te fazer mal. E aí o irmão falou: não, irmão, não tem jeito não, Deus tem que me dar esse negócio. Mas como? Por que Deus tem que te dar? Ô, irmão, olha, eu estou jejuando, semana inteira jejum. Eu jejum semana inteira. Estou indo em todas as consagrações. Estou fazendo campanha no monte. Estou isso, estou aquilo. O cara falou o que ele estava fazendo. Depois que ele terminou de contar tudo o que ele estava fazendo, ele falou assim: Deus vai correr para onde, irmão? Deus tem que me dar a bênção. Deus não tem para onde correr, como se Deus fosse um cachorrinho acuado no canto da parede com medo do dono com o jornal na mão. Entendeu? O cara é maluco, esse cara é doido, irmão. Ele acha que, rapaz, Deus cisma de dar um peteleco na orelha do cara, já era. Morre, o peteleco de Deus mata, sabia? O Senhor falou com Moisés: olha, eu vou deixar você ver a minha sombra. Se você ver a minha glória, você morre. Você imagina, se só ver a glória de Deus mata, você imagina você dar um peteleco. Já era. O cara cismou que Deus tinha que fazer para ele porque ele estava indo. Irmãos, eu sempre costumo falar isso aqui para a igreja: nós não vamos ao monte para ficar mais perto de Deus. Nós vamos ao monte para ficar mais longe dos homens. É para isso que a gente vai ao monte. Quem vai no monte não é mais Cristo que quem não vai, não. Não é, não. Assim como o pastor não é mais crente do que a ovelha dele, não. A autoridade pastoral é a autoridade eclesial. Eclesial é administrativo de liderança, ponto. Mas em termos de unção e graça, Deus tem para mim o mesmo que tem para você. Deus tem para mim a mesma quantidade que tem para você. Eu não sou mais especial do que você, porque eu sou pastor. Sou teu irmão, igualzinho a você, e recebi de Deus o mesmo dom e a mesma graça que você recebeu. E, irmão, o cara está endemoniado aqui, liga para o pastor mora a 20 quilômetros do lugar onde o miserável está endemoniado. É só o crente colocar a mão na cabeça do bendito para sair capeta, em nome de Jesus, acabou. E ele vai ter que sair, irmão, porque você é filho de Deus. Há homens que estão estimulando a igreja a acreditar que eles são especiais. Que eles são especiais. E aí a igreja é dependente dele, da personalidade dele. Porque eu sou o sacerdote. Ponto final. Acabou a heresia aí. Ninguém é sacerdote. Não, pastor é sacerdote. Não é não. Sacerdote é Jesus Cristo. Sumo sacerdote é Jesus Cristo, diz o autor aos Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas sacerdote não é o pastor, somos todos nós. 1 Pedro 2,9 está ali, ó, plano de excelência da igreja. 1 Pedro 2,9: vós sois a nação santa, o sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Mas há pastores que eles querem ser o centro da atenção. E aí, eles querem que as pessoas depositem neles a esperança da promessa. Não, tem que ser a oração do pastor. E costuma custar caro, os caras que cobram. Ó, você quer teu marido de volta, irmã? Traz aí 100 conto. Tem gente que pede um barão. Marido caro, hein? Marido caro para ter de volta. Né? Você quer sua esposa de volta, você quer seu emprego de volta, você quer não sei o que, você quer aquilo, traz uma oferta aqui que eu vou orar para você. Então não é oferta, irmão. É pagamento de serviço. O cara não é pastor, ele é prestador de serviço. Né? É o que um líder não vou reclamar na internet, está lá no YouTube, né? Acho que não tiraram não, o rapaz está reclamando. Que os cultos afro, né, estavam perdendo adeptos para as igrejas evangélicas, porque muitos pastores evangélicos tinham inventado uma modalidade de macumba gospel. Macumba gospel, boa, viu? Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Até os caras já estão inventando isso. Então é ele disse, portador das bênçãos. Então, se você quer ser abençoado, você tem que abençoar o seu pastor. Cara, isso é pilantragem, sem vergonha, quer ficar rico às custas dos fiéis. Isso não é errado.
Mantenha em mente as promessas que Deus te fez e creia nelas, porque mesmo que o seu Moisés caia, erre, não erre a promessa, o Senhor, quem te prometeu, Ele vai cumprir o que falou na sua vida. Amém? Não que eu vá cair, porque eu não sou trouxa, mas creia em Deus, não em mim. Amém? Creia em Deus. A imagem de um pastor, irmãos, é a imagem de um guia e cuidador. É isso que um pastor de ovelhas faz. O Tuca foi pastor de cabrito, é a mesma coisa. Ele falou para nós esses dias, eu estava contando, né? Nosso diálogo do Tuca aí, pastoreou todo cabrito lá no Ceará. É a mesma coisa, ele tem que guiar os cabritos e proteger de algum ataque, de alguma febre e tal. Essa é a missão de um pastor. Mas ele não pode salvar ninguém. Ele não pode salvar ninguém. Ele só cuida daqueles que Jesus salvou. Só faz isso, não é? Vamos lá, mantenha essa promessa, mesmo diante da incredulidade. Tem gente que fica assim, será? Será mesmo que Deus vai fazer? Eu gosto muito de 1 Reis 8,56, é fantástico esse texto, maravilhoso. Olha o que 1 Reis 8,56 fala. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Mas eles não dizem bendito seja Moisés, eles dizem bendito seja o Senhor. E foi Ele quem deu repouso ao seu povo. É Deus que nos dá descanso. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente descansa, mesmo com o calor miserável desse aqui, a gente descansa. Não é verdade? Porque aqui é uma sala, nesse culto, então, só Jesus. Eu sei, tem crente que fica até lá de fora, né? Com as criancinhas, tadinhas das crianças. Porque senão as crianças não aguentam. É quente, mas mesmo assim, você já reparou como é que você sai daqui descansado? Eu saio daqui descansado. Só de extravasar tudo aquilo que eu acumulei durante a semana de luta, de peleja. Eu chego aqui, eu faço como Pedro ensinou. Eu derramo sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. E aí a gente sai daqui descansado. E a gente diz, bendito seja o Senhor. Ele trouxe repouso para a minha alma. O Senhor, e nenhuma só palavra do que Ele prometeu caiu por terra. Deus é fiel em tudo que Ele promete. Amém? Amém. Vamos lá, vamos andar, porque a hora passa, né, irmão? Nosso Senhor Jesus. Mantenha a força vital, mesmo cercado pelo desânimo. Quantos anos tinha o Caleb? 85. Mas a força vital dele estava no auge. Olha o versículo 11 que ele fala com Moisés: ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Meu irmão, Caleb estava com o dobro da idade mais 5, 85 anos. Ele tinha 40 mais 5, quer dizer, ele já estava bem velhinho. E obviamente quando ele fala desse vigor dele, né, ele está se referindo à sua força vital, ao seu ânimo que ele tinha lá dentro. Não ao vigor físico, mas ao desejo de conquista, ao desejo de obter a promessa. Porque você há de confiar comigo, tem gente com 50, 60, 70, 80 anos, e tudo que você fala com ele fala, vamos lá, estou dentro. Né? O cara fica até animado, como é que é? Vamos ou não vamos? E ele vai te buscar ainda. Vai ter uma rapaziada com 16, 17, 20 anos, você fala, ei irmão, como é que é? Vamos lá? Ah, não vai dar não, estou muito cansado hoje. 20 anos de idade, não está cansado de quê? Nem viveu ainda. 16 anos, está cansado de quê? Irmão, tem evangelismo hoje. Ah, pai, não vou andar demais desse sol não. Olha que sol, 37 graus, pai, na sombra. E o cara reclama. 16 anos, 17 anos, 20 anos, 25 anos. Aí você chega no evangelismo, está lá o irmão com 60, ainda de paletó. Vai entender o negócio. Não é verdade? Ainda de paletó. E o irmão fala, ei, pastor, vamos evangelizar ou não vamos? Vamos lá, pastor, cadê os folhetos? Vamos lá. Todo vibrando. Força vital. Tem gente que é jovem por dentro, jovem por fora e velho por dentro. Tem gente que é velho por fora, mas jovem por dentro. Caleb era esse cara. 85 anos, mas por dentro ele estava bombando. Rapaz, Deus prometeu, eu vou lá. Mas não, Caleb, já está com 80 anos. Daí, rapaz, Deus prometeu, a promessa é de Deus. Eu estou forte, eu vigor mesmo, eu estou com vontade, eu vou conquistar. Eu acredito no meu Deus.
85 anos, cheio de vigor, cheio de esperança, cheio de ânimo. Eu quero fazer, eu quero realizar. Deus prometeu e eu quero ser um instrumento pelo qual Ele vai cumprir a promessa. Não importa a minha idade. Deus chamou Moisés e Moisés estava com 80, irmão, quando o Senhor separou Moisés para o ministério. Já pensou? Moisés, vai lá que eu quero que você liberte o povo de Israel lá do Egito. Moisés estava com 80 anos quando Deus chamou ele. E o cara foi com 80 anos, ainda ficou mais 40, levando o povo no deserto e morreu com 120. Veja só, o cara foi chamado com 80 anos e ainda teve um ministério de 40. 40 anos de ministério. Vai ver o culto de comemoração do 40º ano de ministério de Moisés, estava até marcado, ele morreu antes, né? Coitado, não teve nem culto. Mas olha só, e tem gente que fica assim por causa de alguma coisa, por causa de alguma decepção, por causa de alguma frustração, por causa de alguma circunstância, ele cai no desânimo. Ele cai no desânimo. Para mim acabou. Já ouviram essa frase? Ou já falaram? Alguém pensou nisso? Para mim acabou, para mim já é. Quero nunca mais. O pastor Luciano estava conversando com uma pessoa sobre questão de igreja e tal. Essa pessoa falou para mim assim, falou para nós assim: eu não quero nunca mais me envolver com liderança de igreja, pastor. Falando para mim, para o pastor Luciano, mas falando para ele, olhando mais para ele assim: eu não quero nunca mais, para mim acabou. Esse negócio de liderança de igreja acabou. Porque o fulano errou comigo, aí eu fico olhando e falei: pois é, viu onde está a fé da pessoa? O olho da pessoa está em quem? Está naquele que errou com ela, não naquele que a chamou para o ministério. A força vital, mesmo que o desânimo possa se cercar, mesmo que todo mundo diga: pai, você não vai ter nada não, você ainda está pensando que você vai conseguir alguma coisa. Caleb manteve a força vital. O interior dele estava tão jovem como estava anos atrás. Ele não desanimou. E para fechar, eu acho que é para fechar, vamos lá. O quinto é ele: mantenha a convicção da presença de Deus, mesmo cercado pelo perigo. Isso é um negócio difícil pra caramba. Como é que Deus está presente quando tudo está dando errado, tudo está dando errado? E a gente vai, como é que eu acredito que Deus está presente? Tem gente que vem no culto, aí como não teve, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí ele fala: e hoje Deus não estava presente. Pecou, irmão. Porque ele chamou Deus de mentiroso. Ou melhor, Jesus de mentiroso. Porque Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se o Senhor se reúne quando 2 estão juntos, estava falando para a Luciana, né? Você casou, você e sua esposa, ou você e seu marido, só vocês 2 juntos, já Deus está presente lá, quando vocês 2 oram juntos, ali para corroborar a oração de vocês, para receber a adoração de vocês. Vocês são namorados ou namoradas, só que vocês 2 estão juntos, você e o irmão que está sempre junto contigo, porque vocês amam, só que vocês 2 se reunirem, o Senhor Jesus está ali, corroborando, abençoando a união de vocês, a comunhão, a unidade de vocês, a oração de vocês. Então, mesmo que não aconteça nada, entre aspas, sobrenatural, Deus está presente. E isso é que é legal, porque Deus está presente, sinta você alguma coisa ou não. Mesmo que você não sinta nada de emotivo, né? Nunca duvide da presença de Deus. Nunca duvide. Porque o que é que faz com que eu sinta ou não sinta alguma coisa quando eu vou cultuar o Senhor? É o meu coração. É o meu coração que faz com que eu sinta ou não alguma coisa. E a palavra de Deus diz, acho que é Jeremias 17:5, né, ou 17:9, que o meu coração é enganoso. Então o meu coração está ferido, ou o meu coração está de alguma forma frio, ou alguma coisa assim, e eu fico assim: Deus não está presente hoje, Deus não está presente nesse lugar, porque o meu coração está fechado. E o meu coração, que é enganoso, me diz isso. Mas a minha fé, que é certa,
ela me garante que o Senhor está presente, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando eu estou em perigo. O Caleb estava ciente de que tinha gigantes na terra que o Senhor prometeu para ele, era uma terra de gigantes. Ele estava ciente disso, e de que as batalhas seriam difíceis, porque matar gigante é difícil pra caramba. Matar um cara do seu tamanho já não é nada fácil. Você imagina matar um cara maior que você. Na verdade, só com a ajuda de Deus mesmo. Vencer gigantes não é fácil. E vão sempre existir com os confrontos difíceis na vida da gente. Sempre. Como na vida de Caleb houveram. Sempre vamos ter confrontos difíceis. Vamos ter que enfrentar, né, situações adversas, quando nós queremos que os nossos sonhos se realizem. Não, irmão, quero fazer faculdade de Direito, quero fazer faculdade de Psicologia. Tá? Aí aparece uma oportunidade, você vai se matricula. Estou falando de mim. Vou fazer uma pós em Psicologia, quero me especializar nesse trem, quero conhecer um pouco mais disso. Aí fui lá, olhei o treino e tal. Falei, quanto que é a mensalidade? Ela falou, a gente não sabe não, nós vamos ter a base só na semana que vem. Ah tá, mas faz a minha pré-inscrição aí. Aí eu fiz ele fez a minha pré-inscrição e tal, depois ele me mandou um e-mail. Irmão, é quase o dobro do que eu tinha pensado. Eu falei, Jesus, que isso? Se o coração não tá bom, eu tinha capotado com aquele preço, que isso? Vai estudar 2 dias, vai ser 2 dias por mês, 2 sábados por mês, 500 pau. Eu falei, que é isso? Não, tá doido, vai fazer a pós-graduação, não é faculdade de Psicologia não, né? Não, é só após, é só 2 dias por mês. O cara não é isso aí mesmo, esquenta não. Mesmo quando as coisas são difíceis, se o Senhor te prometeu, tenha certeza, meu irmão, Ele vai te dar o que Ele te prometeu. Tenha certeza disso. O Caleb disse assim, olha, o Senhor será comigo. Versículo 12 é fantástico, né? Teme a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então a questão toda é essa, o Senhor está contigo? Amém ou não amém? Amém. Então glória a Deus, se o Senhor está contigo, filho, você vai expulsar os Enaquins da montanha, amém? Amém. Você vai conquistar a montanha, amém? Amém. Enaquim significa gigantes. A questão é essa, se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar a promessa. O Senhor quer estar conosco. A questão é, nós queremos estar com Ele? Nós estamos com o Senhor? Ele vai estar conosco quando nós abrimos o nosso coração. Então, meu irmão, se você tem sonhos para a sua vida, se você tem sonhos pessoais, profissionais, ministeriais, relacionais, né? Você quer casar, você quer namorar, casar, você tem sonhos assim, né? Você quer conquistar alguma coisa, saiba que eles podem parecer que não vão se cumprir. Muitas vezes vão vir circunstâncias dizendo, isso aí nunca vai dar certo na sua vida. Você nunca vai conseguir esse emprego. Você nunca vai conseguir esse casamento. Você nunca vai conseguir essa faculdade. Você nunca vai conseguir esse ministério. Saiba que mesmo diante do desânimo, das palavras adversas, os seus sonhos não podem envelhecer dentro de você. Continue crendo. Continue buscando ao Senhor. Não importa quantos anos vão se passar. O Caleb esperou 45 anos. E esses 45 anos não foram capazes de desanimá-lo. E você, está animado com as promessas de Deus para a sua vida? Ou já desanimou? Já está pensando em parar? O Caleb não. Ele não desanimou. Ele está, não, estou aí, estamos juntos, Senhor, estamos juntos, eu sei que o Senhor prometeu, e o Senhor não falha. E ele continuou crendo no Senhor. A questão não é se Deus pode fazer. A questão é, eu estou disposto a deixar Deus fazer? Eu continuo acreditando no que Deus me prometeu? Porque as pessoas começam, muita gente começa na igreja com todo gás, mas depois de algum tempo parece que o cilindro esvazia, e ele não vai disposto a reabastecer, na verdade, o ânimo dele, a alegria dele, aí ele fica ali frustrado.
Ah, cansei de ser crente, cansei de ministério, cansei disso, cansei daquilo. Ah, o Senhor não vai fazer isso não. Se tivesse fazer, já tinha feito. Creia nas promessas de Deus. E a mais bela de todas Ele já cumpriu, que é de te salvar e garantir a eternidade com Jesus para todos sempre. Amém? Amém. Para terminar, eu quero perguntar se alguém de nós que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou talvez esteja afastado da comunhão dos santos, já esteve na casa de Deus, já foi membro de alguma igreja, mas hoje está afastado.